Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender Enem, o que cai no Enem. Vamos lá? Nosso assunto vai ser um pouco longo, eu vou distribuí-lo em duas partes para que a gente possa aprender com calma, com tranquilidade aí para você e bem lá no Enem. O nosso assunto será o nazismo, e agora nós estamos entrando na história mundial, já deixamos para trás a história do Brasil. E vamos lá. O nazismo foi um movimento político e social marcado por ideais nacionalistas e extremistas, que surgiu ali na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Lembra disso, hein? Primeira Guerra Mundial. E alcançou grande notoriedade naquele país. O nazismo assumiu o poder em 1933, quando então Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha, uma espécie de primeiro-ministro. Foi classificado pelos historiadores como um movimento de extrema direita. Mas vamos por partes e vamos empreender um pouquinho mais, tá legal? Também Também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o nazismo foi o grande responsável pelo extermínio de pelo menos 6 milhões de judeus durante o chamado Holocausto. Além dos judeus, outras minorias, como ciganos, homossexuais, negros, foram perseguidas, foram aprisionadas em campos de concentração e acabaram mortos também. A suástica tornou-se o grande símbolo do nazismo. Mas vamos lá. O nazismo, então, foi considerado um partido de extrema-direita, que surgiu na Alemanha, então, ali na 1920 até 1933, tá? Surgiu ancorado em ideias nacionalistas, extremistas, que eram bastante difundidas na Alemanha, ali no século XIX, entre os quais estava, então, o antissemitismo, o contrário ao judaísmo, tá bem? O surgimento do nazismo aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial, um momento em que a Alemanha estava arrasada, humilhada após o conflito, derrotada, né? O nazismo possuía princípios como o antibolchevismo, contra o comunismo, o antiliberalismo, contra o liberal, o antissemitismo, contra o judeu, o militarismo, a exaltação da guerra, entre outros, né? Os nazistas assumiram, então, o poder, como eu já falei, em 1933, quando, então, o Hitler foi nomeado primeiro-ministro, chanceler da Alemanha. A partir daquele momento, Hitler impôs uma série de mudanças no país. Recuperou a economia, implantou uma ditadura totalitária que perseguia, então, seus opositores. A Alemanha caminhou para o seu fortalecimento militar e para um expansionismo territorial. O resultado direto disso foi a guerra, que aconteceu ali no dia 1º de setembro de 1939. Marca a data, 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadiram, então, a Polônia. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava totalmente destruída. E o mundo, chocado com o horror do Holocausto, o genocídio responsável por morte de milhões de pessoas, entre elas 6 milhões de judeus, né? Tudo isso está aí em altas bibliografias que a gente pode encontrar aí em vários lugares. Bom, vamos lá. A origem do nazismo, e aí é interessante a gente lembrar isso também. A origem do nazismo está
relacionada com ideias extremistas que eram difundidas na sociedade alemã na virada do século XIX, começo do século XX. Um nacionalismo exacerbado, uma exaltação da guerra como forma legítima de promover o desenvolvimento da nação, o antissemitismo, então, uma aversão completa aos judeus, preconceitos raciais contra minorias, como os eslavos, por exemplo, né? A difusão desses ideais estava ligada ao darwinismo social. E o que é isso, né? Uma leitura incorreta da teoria da evolução das espécies ali do Charles Darwin, por isso darwinismo, que defendia a ideia de que existiam povos biologicamente superiores. Imagina isso nos dias de hoje, né? Dessa ideia nasceu o arianismo, ariano, né? Que via, então, o germânico, ou então o alemão, né? Como, então, o povo mais preparado, biologicamente mais preparado. Cunhado como nórdico ou ariano, como naturalmente superior aos outros povos. Pode? Mas isso já existiu, viu, gente? O antissemitismo também foi uma característica forte na Alemanha nesse período, mas não somente na Alemanha, como em diferentes partes da Europa também. O antissemitismo encontrou eco em algumas personalidades alemãs, como, então, o Albert Hermann Austin, Adolf Schoeder, Ernest Henschen e por aí vai, né? Vale dizer que o nazismo também foi um fenômeno político que surgiu na Alemanha por causa das grandes mudanças que aconteceram após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Nas questões econômicas, a Alemanha sofreu durante o impacto da guerra, né, sobretudo por causa da pesada indenização que foi cobrada por britânicos, franceses e belgas à Alemanha, né? Essa indenização foi parte de um tratado, Tratado de Versalhes, lembra disso? Tratado de Versalhes, que impôs outras tantas sanções duríssimas à Alemanha, como a proibição de ter uma força militar superior a 100 mil homens, a perda de uma série de territórios, então dentro do próprio território alemão, até colônias na África. Impôs, então, o Tratado de Versalhes, foram vistas como uma grande humilhação, arrastando, então, a Alemanha para uma crise econômica sem precedentes em sua história, e que abriu o caminho para, então, os partidos de extrema, né, ganhassem espaço na sociedade. E assim foi. Pode uma coisa dessa? A sociedade alemã, após a Primeira Guerra Mundial, se organizou com um sistema político liberal, que ressaltava, então, os valores de um sistema democrático, que foi dominado, então, o Partido Social Democrata, o maior partido da Alemanha na década de 20, por razão, né? Esse período da história alemã ficou conhecido como República de Weimar. Lembra disso também, hein? República de Weimar. E que foi ali entre 1919 e 1933, com a subida, então, do Hitler à chancelaria, né? Esse período, no entanto, foi extremamente conturbado por causa das consequências da Primeira Guerra Mundial. A economia alemã entrou em colapso, a moeda do país sofreu desvalorizações fortíssimas e o desemprego alcançou mais da metade da população numa grande depressão que aconteceu por ali, né? Além disso, a parte da sociedade sentiu-se traída com uma derrota que era considerada impossível por grande parte da população. Isso gerou um grande ressentimento na sociedade alemã, a qual se aliou a uma forte nostalgia militarista que se espalhou pela Alemanha e propagou, então, violências no país, não é? Nesse contexto de violência, a radicalização política, a sociedade em crise econômica, o temor do comunismo, o ressentimento da derrota, o nazismo encontrou um campo vasto, né? Um espaço para surgir e crescer dentro dos quadros políticos da Alemanha. Então, um austríaco, o Adolf Hitler, nascido ali em 1889, foi, então, esse grande líder que apareceu ali no Partido Nazista, o Partido, então, Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, então, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, né? Então, nazista, surgiu oficialmente ali em 1920, e era herdeiro de um partido, o Partido dos Trabalhadores Alemães, do que, então, o Hitler fazia parte.
Ele rapidamente ascendeu nos quadros desse partido e ali já em 1921 já era o líder e era chamado então de Führer, que significa líder, o grande líder, Führer. O Hitler nasceu então na Áustria em 1889 e durante a Primeira Guerra Mundial ingressou no exército alemão. Com o fim da guerra, ele se juntou a um grupo formado por ex-combatentes que então defendiam a recuperação da Alemanha, né, para que ela retomasse a prosperidade de outrora, né, aquelas coisas todas políticas que aconteciam ali. E aí, então, você tinha o primeiro Reich, que seria então o Sacro Império Romano Germânico, o segundo Reich, que seria o Império Alemão, fundado pelo Otto von Bismarck, e aí, então ele achava que ele ia criar o terceiro Reich, né, o terceiro grande reino, que seria o reino dele, né? Ao longo da década de 20, o nazismo foi ganhando força nos quadros políticos da Alemanha. Os membros do partido se organizaram em tropas militares extremamente disciplinadas, devidamente uniformizadas. Essas tropas tinham como ideia central a obediência cega e absoluta ao chefe do partido, ao Führer, né? Ao longo da década de 20, realizaram passeatas com demonstração de força, atacaram adversários políticos, né? Se organizaram numa tentativa de golpe na Baviera, um estado lá do sul da Alemanha, e na tentativa de golpe, no entanto, foi fracassada, e muitos dos agitadores, entre eles o próprio Hitler, foram presos. Durante o período em que ele esteve preso, ele escreveu um livro que chama Minha Luta, Mein Kampf, e organizou preceitos básicos de uma ideologia nazista, antissemita, antiliberal, antibolchevista, racista, com a exaltação de uma guerra, um nacionalismo para lá de extremado. Daí, quando ele, então, preso, começou a escrever sua ideologia, isso acabou virando um grande partido político, né? Esse crescimento, então, aconteceu, explorou consideravelmente essa ideia da Grande Depressão alemã. O nazismo contou com grande apoio de classes médias da Alemanha. A classe trabalhadora também ficou do lado. O partido representava os trabalhadores alemães. O crescimento do nazismo na Alemanha, então, ao longo da década de 20, além de apoiar uma ótima capacidade retórica do próprio Hitler, resultava em uma estratégia criada no sentido de infiltrar membros do partido em diferentes locais da sociedade, para então fortalecer a difusão das ideias nas quais eles acreditavam, né? Foram subindo, foram crescendo, mas vamos parar por aqui, porque a coisa está ficando comprida, né? E a gente continua na próxima segunda-feira, para vocês entenderem um pouco mais dessa história, porque cai, né? Porque é uma matéria que cai no Enem, quase sempre, para mostrar então esses extremismos todos ali no começo do século XX. Eu te espero lá. Se você gostou, dá lá o seu gostei. Se você não gostou, dá o seu não gostei. Se você gostou mesmo, bota no sininho para receber mais. Passa para os amigos. Aquele cara que vai fazer o Enem, passa para ele. Fala, tem um cara que tá falando sobre história que cai no Enem. Tá legal? Até a próxima!